Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 15 até o verso 22. Êxodo 1, parte final do capítulo, do verso 15 ao verso 22. O texto sagrado diz que o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra traz para nós uma diretriz muito adequada para as decisões que nós temos que tomar, para as maneiras, ó Deus, diversas que nós precisamos agir. Nós te pedimos, ó Deus, que traga-nos orientação, que traga-nos sabedoria ao coração, que nos faça mais apegados a Ti, às Tuas verdades. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos proteja do mal, que nos livre daqueles que estão dedicados a fazer minar a influência do Teu povo nesta terra. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que estejamos dispostos a pregar o Evangelho, a viver para o Senhor e até mesmo a sofrer as consequências necessárias em função disso. Pedimos a Ti, ó Deus, que nos dê mais santidade, mais entendimento, mais firmeza na fé. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe em todas as coisas, como o Senhor tem abençoado os Teus ao longo dos anos e preservado o Teu povo. Nós somos parte do Teu povo, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu. Porque aprove a Ti que nós fôssemos Teus filhos, Teus escolhidos, adotados na Tua família. Certamente nada é em vão. O Senhor tem um propósito para todas as coisas e nós estamos aqui como agentes Teus para cumprir a missão e o propósito que o Senhor nos concedeu. Oramos humildemente e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o temor a Deus é a coisa mais importante da vida. Nada é mais importante na nossa vida do que temer a Deus. O livro de Provérbios diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O livro de Eclesiastes se encerra dizendo: teme a Deus, pois isto é o dever de todos os homens, porque Deus trará à luz todas as obras que os homens fazem. O temor a Deus é aquilo que norteia a nossa vida, as nossas decisões, aquilo que nós fazemos de mais importante nesse mundo. Os nossos relacionamentos são norteados pelo temor a Deus. Os nossos princípios são estabelecidos pelo temor a Deus. Portanto, temer a Deus é algo fundamental. E o crente reconhece isso. Nós somos sustentados na nossa fé, porque nós almejamos, desejamos, nos esforçamos em andar com Deus e em fazer aquilo que lhe é agradável. Embora nós saibamos que não são os nossos esforços exatamente que nos sustentam, mas é a própria graça de Deus. Meus irmãos, nós temos aqui um texto, um relato, que nos mostra a diferença que o temor a Deus pode fazer. E nós tivemos a oportunidade de expor já a primeira parte do capítulo de Êxodo, e dissemos em nosso último estudo que nós devemos estar preparados para as oscilações
das circunstâncias desse mundo e para as hostilidades que o mundo pode oferecer contra nós e contra o povo de Deus. E dissemos também que nós devemos crer que a bênção do Senhor se sobrepõe a qualquer forma de oposição que os homens possam estabelecer contra nós. Isso está muito claro aqui. Quando o povo de Israel desceu ao Egito, a princípio eles foram bem acolhidos. José havia sido usado por Deus para salvar a nação da fome e para salvar outras nações também circunvizinhas. O povo de Deus entrou ali em pequeno número, 70 pessoas, de uma mesma família, foram levados para lá e por um tempo eles puderam viver sem aflição, viver e se multiplicar, até que isso causou um certo incômodo em um faraó que assumiu o trono e que não conheceu José. E aí nós dissemos que precisamos estar atentos porque as coisas desse mundo mudam muito rapidamente. A situação que hoje é boa, agradável e confortável, amanhã pode se tornar uma situação bastante difícil e complicada. Foi o que aconteceu aqui. O povo estava bem, as coisas estavam fluindo bem, mas de repente veio a opressão, de repente veio a aflição, de repente veio o desafio de se manter fiel a Deus em um contexto desfavorável. Mas nós devemos crer que a bênção de Deus prevalece sobre a oposição humana. E exatamente por causa disso, esse é o terceiro ponto que nós deixamos aqui para tratar na sequência. O temor a Deus deve prevalecer sobre qualquer temor de homens. Nós não devemos temer a nenhum homem dessa terra mais do que a Deus. Nenhum poderoso, nenhum império desse mundo deve causar em nós mais temor do que o temor a Deus. Nós podemos observar isso aqui, meus irmãos, através do exemplo de duas mulheres. Mas antes de entrar nos detalhes do texto, observem que o temor a Deus se manifesta, às vezes, de uma forma muito sutil, às vezes de uma forma muito evidente. Diante de algumas possibilidades de agir, escolher fazer aquilo que agrada a Deus, mesmo que isso possa custar caro, mesmo que nós venhamos a nos arriscar, é uma manifestação clara de temor a Deus. Diante da ameaça, diante do perigo, diante da possibilidade da prisão, da tortura, da aflição, da morte, fazer o que é certo e obedecer a Deus acima de qualquer coisa é uma demonstração evidente de temor a Deus. Não é fácil viver nesse mundo. Para o povo de Deus, não é fácil. Estava lendo um teólogo esta semana que dizia: perseguição é um fato na vida de crentes comprometidos. E não há nenhum estágio da vida em que nós possamos nos considerar totalmente isentos dela. E essa é uma verdade. Perseguição é um fato na vida de um crente verdadeiramente comprometido. Existem muitas maneiras de se perseguir alguém. Ninguém está dizendo aqui que nós estamos em um contexto de extrema e brutal violência. Não. Nós não estamos diante de governantes que declaradamente querem massacrar o povo de Deus e expõem isso para que todos tomem conhecimento, como acontecia aqui, não é? No período em que o povo estava sob o jugo dos egípcios e como aconteceu em outros momentos na história também do povo de Israel. Não é isso. Mas existem várias maneiras do mundo mostrar a sua hostilidade contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus e contra o próprio Deus, afinal de contas. Portanto, em nenhum momento da vida nós podemos nos considerar totalmente livres disso, ou livres desta possibilidade, ou livres de sofrer qualquer tipo de consequência em função da nossa fé. E o apóstolo Paulo já dizia que por amor de ti nós somos entregues à morte todo dia. Mas em todas estas coisas, ele também afirma, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E é por isso que nem morte, nem vida, nem perseguição, nem tribulação, nem fome, nudez, perigo, espada, qualquer outra coisa, nada pode nos separar do amor de Deus. Esta é a afirmação cristã. E é isso que nos mantém, então, meus irmãos, inabaláveis nas nossas convicções, nas nossas decisões de fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Quando nós examinamos o capítulo 1 do livro de Êxodo, desde o início,
nós vamos perceber, meus irmãos, que quando se levantou esse novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José, ele começou a usar algumas estratégias para fazer com que o povo de Deus não se multiplicasse tanto, ou para fazer com que o povo de Deus pudesse ser facilmente dominado, ou quem sabe fazer com que o povo de Deus fosse exterminado. Em um primeiro momento, o que Faraó vai tentar é usar de astúcia. O versículo 10 do capítulo 1 diz que ele propôs: usemos de astúcia para com esse povo, a fim de que ele não se multiplique, e seja o caso de que, vindo a guerra, se ajuntem com os nossos inimigos, pelejem contra nós e saia da terra. Usemos de astúcia. E nós fizemos uma comparação, um paralelo com o relato de Gênesis, porque lá em Gênesis capítulo 3, nós temos também a descrição de que a serpente mais sagaz, usando de sagacidade, ela faz com que o homem seja tentado e, enfim, peque contra Deus. Aqui nós temos, meus irmãos, Faraó como um representante desta semente, desta descendência da serpente que ataca o povo de Deus, que não está satisfeito com a multiplicação desse povo, que quer fazer algo para que esse povo seja minado nas suas forças. Faraó é o representante da serpente aqui. E nós vamos perceber que esse tipo de personagem vai aparecer repetidamente ao longo da história da redenção. E Deus vai sempre fazer com que os seus planos prevaleçam, apesar dos intentos malignos. Faraó quer usar de astúcia. E a astúcia dele é fazer com que o povo trabalhe sem parar. Nós vamos observar aqui no versículo 11 que os egípcios vão colocar sobre os israelitas feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. Aflição. Aflição é a primeira estratégia. Vamos afligir esse povo para ver se esse povo não cresce tanto, para ver se esse povo acaba diminuindo. Não é o que acontece. E então o Faraó dobra a aposta. Ele dobra a aposta. Versículo 12 diz: quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam. É interessante porque no livro de Gênesis, a infertilidade parece ser um problema, não é? Nós temos as esposas dos patriarcas sofrendo com isso, infertilidade. E aí a promessa de Deus, de que ele formaria uma grande nação, enviaria o seu descendente, a promessa de Deus parece que está ameaçada. Mas Deus sempre realizava o milagre, Deus sempre fazia com que estas mulheres estéreis viessem a dar à luz, e assim ele preservava o seu povo. Agora as coisas parecem um pouco diferentes. Na terra estrangeira, o povo de Deus está se multiplicando. A bênção de Deus é para que esse povo cresça, seja fecundo, se multiplique, se espalhe. E isto vai causando um certo tormento em homens que pensam em si e que estão, de fato, muito preocupados em ver o seu poder ameaçado de alguma maneira. Homens maus que não olham este mundo da perspectiva divina, mas que querem sobrepor os seus desejos sobre aqueles que temem ao Senhor. Por isso, meus irmãos, o verso 13 diz que os egípcios, então, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Então, observem que de aflição há uma escalada, e eles passam a tiranizar. Aflição e tirania. Nenhuma das duas coisas funcionaram. A ideia, certamente, era: vamos fazer com que este povo trabalhe de tal forma que eles esgotem as suas forças, que eles despendam todas as suas energias, que eles percam a sua saúde, o seu vigor, e assim eles não gerem mais filhos. Mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam, porque a bênção de Deus prevalece. E então, meus irmãos, nós chegamos ao momento mais delicado, em que a aflição, a opressão, a tirania não funciona. Então vamos passar para o plano mais sórdido de todos. Vamos exterminar. Vamos matar. Vamos praticar o genocídio. Isso aqui é genocídio propriamente dito. E é o que nós podemos acompanhar a partir de agora, a partir
do versículo 15. Portanto, eu gostaria de hoje trabalhar com os irmãos os seguintes conceitos. O temor a Deus deve prevalecer sobre o temor dos homens. E aí, 3 pontos em relação a isso. O primeiro, o temor a Deus consiste na disposição de obedecê-lo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Segundo ponto, o temor a Deus pode resultar em grandes bênçãos, mas não está condicionado a elas. Não pode estar condicionado a elas. E o terceiro, o temor a Deus está fundamentado na confiança de que Ele é o Senhor soberano da história. Esses três aspectos podem ser aqui, meus irmãos, devidamente trabalhados em nosso texto. Vamos começar então com o primeiro deles. O temor a Deus consiste na disposição de obedecê-lo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Eu quero que você observe, porque às vezes não fica muito claro no texto, mas faça uma contraposição entre o início do versículo 15 e o início do versículo 17. Tente ler como se fosse uma frase só. Olha o que é que o texto está dizendo. O rei do Egito ordenou. As parteiras, porém, temeram a Deus. E aí você tem a tônica do que está sendo colocado aqui. O rei do Egito ordenou. As parteiras, porém, temeram a Deus. O temor a Deus deve prevalecer sobre o temor dos homens. O temor a Deus consiste na disposição de obedecê-lo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Quem foi que deu a ordem brutal, cruel? Foi o rei do Egito. Foi o rei do Egito. Foi um homem extremamente poderoso. Mas as parteiras temeram a Deus. Mais importante do que temer a homens poderosos é temer a Deus. Mais importante do que fazer a vontade de homens poderosos é fazer a vontade de Deus. Faraó pode ser um rei, mas o rei dos reis, o senhor dos senhores, o dono de todas as coisas, o rei que criou todas as coisas, o senhor do universo é Deus. Então nenhuma autoridade humana pode se sobrepor à autoridade divina. Não é legítimo, não é justo, não é correto. Nós não devemos nos submeter a homens mais do que devemos nos submeter a Deus. A única autoridade absoluta sobre o universo é a autoridade de Deus. E toda forma de autoridade decorre dele, vem dele. Então, meus irmãos, na medida em que as autoridades atuam de uma forma legítima, dentro da sua esfera própria de ação, sem querer se envolver em questões que são cabíveis apenas a Deus e tão somente a Deus, nós devemos submissão. Mas quando elas ultrapassam esses limites, o temor a Deus deve prevalecer. Deve prevalecer. Meus irmãos, a disposição de obedecer a Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é algo que nós vemos desde o livro de Gênesis. Quando Deus chamou Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra, vai para um lugar que eu te mostrarei, Abraão obedeceu a Deus, creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça, e ele agiu de uma forma extremamente difícil. Quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque, ele estava realmente disposto a sacrificar o seu filho Isaque, justamente porque temia a Deus. Se Deus mandou, eu obedeço. A autoridade absoluta é a autoridade do Senhor. Quando José está na terra quando José foi vendido pelos seus irmãos e foi parar na casa de Potifar, ele não aceitou a proposta indecente e indecorosa da mulher de Potifar, porque prevaleceu no seu coração o temor a Deus. Como poderia eu fazer tal mal e pecar contra Deus? Ele se recusa. Ele se recusa por causa do seu temor a Deus. E mais tarde, meus irmãos, nós vamos acompanhar aqui a história de Moisés. Moisés se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó. E ele se dispõe a sofrer ao lado do povo de Deus. Porque para ele, temer a Deus era algo muito mais importante do que usufruir do luxo e do conforto que ele podia ter na terra do Egito.
quando Raabe se une ao povo de Deus, ela também demonstra o temor a Deus. Em uma situação muito atípica e muito difícil, ela faz uma escolha entre ficar ao lado do seu próprio povo e se ajuntar ao lado do povo de Deus. Ela escolhe o lado do povo de Deus. Obedecer a Deus nas circunstâncias mais difíceis. Então nós acompanhamos esses relatos desde o livro de Gênesis, passo a passo, até o momento em que nós nos encontramos aqui, né, numa situação em que foram postas estas duas mulheres parteiras aqui mencionadas, Sifrá e Puá. E houve uma ordenança. Vamos acompanhar aqui a partir do verso 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai, mas se for filha, que viva. Irmãos, vamos pensar aqui um pouco nestas questões, né? Primeiro, nós temos aqui uma certa dificuldade, porque o texto diz que eram duas parteiras e menciona estas parteiras pelo nome. Aliás, já comentamos aqui que é muito curioso isso, porque as escrituras não nos dão o nome do faraó. Nós não sabemos o nome do faraó. Os estudiosos discutem quem é esse faraó aqui. Mas não há discussão quanto aos nomes das parteiras. Porque parecem ser pessoas, a princípio, sem cargo, insignificantes, menores, no contexto da história global, mas no contexto da história da redenção e no contexto das escrituras sagradas, há uma valorização àqueles que temem a Deus. Aqueles que temem a Deus são mencionados. Então, esse é um detalhe muito interessante aqui. E existem duas possibilidades, né, para que sejam mencionadas apenas estas duas. Será que seriam duas parteiras chefes? Seriam duas supervisoras, né, duas mulheres que lideravam ou administravam as demais parteiras? Porque o povo era muito grande. O povo estava se multiplicando e multiplicando cada vez mais. Então é difícil imaginar como que duas mulheres poderiam dar conta disso. Embora essa possibilidade também pudesse existir, porque refletiria, inclusive, a sobrecarga que estava sendo imposta já ao povo de Deus. O povo de Deus estava trabalhando com grande sobrecarga e elas seriam mulheres que também trabalhavam, atuavam ali com uma sobrecarga de atendimentos que elas precisavam prestar. Essa possibilidade também existe, né? Então, uma das duas coisas certamente era, né? Ou elas estavam sobrecarregadas, com muitos partos para fazer, com muitas mulheres hebreias para atender, ou, na verdade, aqui o que acontecia é que estas mulheres, elas tinham sim que fazer esses atendimentos, né, de algum modo. E aí o verso 16 traz aqui para nós, meus irmãos, qual foi a ordem exata? Dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Então, olhem cuidadosamente, né? Se for filho, matai-o. Se for filha, que viva. A ideia aqui, meus irmãos, é que elas deveriam usar de um procedimento técnico, sutil, para causar a morte das crianças. Nós sabemos que quando os bebês nascem, eles precisam de alguns cuidados especiais. Existem alguns procedimentos especiais que são fundamentais para que a criança sobreviva. Então é como se o faraó estivesse dizendo para elas: usem de ardil, de uma forma muito sutil, não tão perceptível, façam com que a criança não sobreviva, com que a criança morra. Se for mulher, se for menina, deixem viver. Se for menino, matem. Então, essa era basicamente aqui a ordenança. E o hebraico, né, ele demonstra que de fato esta seria uma ação causativa. Eu vou fazer algo para obter um resultado, certo? Então, sendo mulheres que cuidavam de outras mulheres grávidas, sendo parteiras, e a gente sabe que o momento do parto é um momento muito delicado, envolve uma série de procedimentos, de questões, né, técnicas, cordão umbilical, né, a maneira de se retirar a criança e assim por diante,
para que a criança não sufoque, não se abafe ou qualquer coisa assim, provavelmente elas fariam alguma coisa sem demonstrar as suas reais intenções para que a criança não sobrevivesse. Era isso que o faraó estava propondo, né? Ardio como era o próprio faraó, era isto o que ele estava propondo. E quando você vê aqui essa primeira orientação, se for filho, matai-o. Aí nós percebemos o que, meus irmãos? Nós percebemos esta guerra cósmica que existe, né, entre o descendente e a serpente. Essa é a guerra que está acontecendo aqui. Existe uma sanha assassina do mundo contra Deus, contra o povo de Deus. Se você for ao livro de Apocalipse, no capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, você vai ver lá o relato da mulher e o dragão, lembram? E aí, no versículo 4 do capítulo 12 de Apocalipse, diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Agora vejam o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem era a mulher aqui? A igreja. O povo de Deus, que está gerando o Messias. O Messias vai nascer. O dragão não está satisfeito com isso. E o dragão tenta impedir, ao longo da história, a chegada do Messias, o nascimento do Messias. Meus irmãos, se o faraó conseguisse o intento que ele estava aqui querendo, o que é que iria ficar impedido de acontecer? O nascimento do Messias. Essa é a ideia. Então, na verdade, aqui, não se trata apenas de exterminar um povo. Se trata de acabar com a possibilidade de que o plano de Deus se concretize. E o Filho de Deus nasça para ser o nosso Redentor. É óbvio que isso não vai acontecer. E uma vez que o filho nasceu e o dragão não conseguiu devorá-lo, não conseguiu impedir o seu nascimento, o que é que ele passa a fazer? De acordo com o verso 7, ele vai pelejar contra a mulher e a sua descendência. Ou seja, eu não consegui matar o Messias. Eu não consegui impedir que o Messias triunfasse. Então eu vou perseguir o povo que ele comprou. A igreja que o gerou. E as atenções de Satanás então mudam exatamente para se opor ao povo de Deus. Então essa é a lógica que nós temos aqui, meus irmãos. E então a ordem é: se for menino, matai. Vejam como isso é perverso. Matai. Vejam como foi exatamente o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Matai. A fúria dos homens, a rebelião dos homens contra Deus, o desejo sanguinário de fazer com que esse povo desapareça. Mas não é só uma questão de fazer com que um povo desapareça, repito, é fazer com que uma ideia desapareça. É fazer com que determinados conceitos desapareçam. É fazer com que determinadas influências desapareçam. E como nós dissemos também em outra oportunidade, há muitos que estão trabalhando para isso, que pensam nisso, que projetam isso, que maquinam isso. Como podem conter os avanços da igreja? É óbvio que eles não têm tido muito sucesso nesse empreendimento. E não dá para ter. Aqueles que se colocam contra Deus fracassam. Os lugares do mundo onde mais a igreja prospera e cresce são os lugares onde mais se persegue a igreja. Isso é uma demonstração muito clara e evidente de que Deus vai vencer. Deus sempre vai vencer. Deus sempre vai triunfar contra qualquer tipo de investida desse tipo, né? Mas o fato é que esta ordem foi dada e esta ordem não foi obedecida. O faraó disse, na sequência, se for filho, matai, mas se for filha, que viva. E aí o verso 17
diz que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então, as parteiras deixaram viver. Elas não aceitaram esta ordem que lhes foi dada. E aí, meus irmãos, é muito importante a gente pensar nisso, que o temor a Deus tem que se manifestar numa reação, numa atitude correta da parte de crentes que veem injustiças nesse mundo, que não admitem, que não colaboram. Não vou emprestar a minha colaboração, não vou emprestar o meu talento, não vou emprestar o meu dom, não vou emprestar o meu tempo para maquinar o mal, para adentrar em um empreendimento que seja odioso aos olhos de Deus. Há uma recusa. Elas claramente tomam uma decisão. Não vamos fazer aquilo que o faraó ordenou e vamos deixar viver os meninos. Aliás, faraó parece ter sido bastante insano nessa ordem, até porque nós podemos pensar aqui, seria uma grande perda de mão de obra. O povo hebreu era um povo escravizado que trabalhava duramente. Quem é que ia fazer esse serviço, ou grande parte desse serviço que o povo hebreu fazia? Mas isso demonstra a preocupação de Faraó, como ele estava extremamente preocupado pela multiplicação daquele povo. O povo estava crescendo demais, o povo estava ficando grande demais. E daqui a pouco eles vão nos engolir, daqui a pouco eles vão ficar maior do que nós, né? Então, algumas providências eles entendem que precisam tomar ali. O verso 18 diz que então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Aqui tem uma coisa muito interessante, irmãos, que a gente pode observar, porque no final do verso 16 também é algo que nós podemos extrair da língua hebraica, né, do texto. O final do verso 16 diz: se for filha, que viva, né? Palavra aí, que viva. E aqui no verso 18, deixastes viver. Os verbos são os mesmos. Que viva, se for menina, que viva, se for, ou porque deixastes viver os meninos. Então, é o mesmo verbo. Só que reflete apenas a maneira natural como o verbo pode ser escrita. É o que a gente chama lá no hebraico de um cal, né? Mas aqui, no verso 18, deixastes viver, dá uma ideia de intensidade na ação. É o piel, né? Então é assim, quando as mulheres deixaram viver os meninos, elas fizeram isso pelo fervor que elas tinham no coração, e elas fizeram isso com a intenção muito clara de marcar um posicionamento e de agir em favor do povo de Deus, em desfavor daquela ordenança que havia lhe sido dada. Elas deixaram viver os meninos. O temor se revela, o temor a Deus, irmão, se revela naquilo que nós fazemos e naquilo que nós deixamos de fazer, né? Naquilo que nós decidimos fazer e naquilo que nós deixamos de fazer também. O temor a Deus certamente se revela no cotidiano da vida dessa maneira. E aí o verso 19 também segue dizendo que responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz seus filhos. Há uma grande discussão do que é que de fato aconteceu aqui. Uma imensa discussão sobre de que maneira, né, elas procederam, ou o que é que esta resposta a Faraó indicava. É uma discussão que existe, irmãos, até mesmo porque os textos que trazem relatos históricos, por vezes, não emitem um exato juízo de valor. O que não é muito bem o caso aqui, certo? Porque o texto aprova, Deus aprova o procedimento das parteiras, mas nós não temos os detalhes de como isso aconteceu. Então existe uma certa discussão. As parteiras faltaram com a verdade, elas ludibriaram o faraó de alguma maneira, ou simplesmente elas disseram o que de fato acontecia. As mulheres hebreias, elas eram muito vigorosas e elas tinham as crianças antes que as parteiras chegassem. Essas parteiras andavam mais lentamente, iam mais devagar para prestar o atendimento e assim as crianças nascerem. Quem sabe Deus, na sua providência,
como ele era um comandante aqui de tudo que estava acontecendo, não fazia com que as crianças hebreias viessem um pouco mais rápido mesmo, a fim de preservar o seu povo na terra do Egito? Há uma discussão sobre como é que nós podemos entender aqui. Mas o fato é que as mulheres, essas parteiras, mulheres hebreias, elas eram tementes a Deus e elas agiram, sim, de um modo claro para fazer viver o povo de Deus, ou deixar viver os meninos que queriam que elas matassem. Alguém pode questionar isso e dizer, mas essas mulheres mentiram, essas mulheres ludibriaram, essas mulheres disseram alguma coisa aqui que não procede, Deus pode abençoar esse tipo de prática e assim por diante. Nós precisamos entender, irmãos, o contexto em que as coisas acontecem. Primeiro, nós temos que entender que essas mulheres eram tementes a Deus. O texto diz isso muito claramente. Primeira coisa, o texto diz isso muito claramente. Elas eram tementes a Deus no seu coração e elas agiram de acordo com esse temor. Então, existem situações, circunstâncias, contextos difíceis na vida em que o que tem que prevalecer no seu coração é o temor a Deus e você tem que agir com este santo temor diante de você. E isso certamente vai fazer toda a diferença. De que modo eu posso proceder nesta ou naquela situação de uma forma que o nome de Deus seja mais glorificado? E às vezes a resposta para isso não vai ser uma resposta muito simples. Elas agiram com o santo temor de Deus no coração. Disso nós sabemos. E isto Deus abençoou. Segunda coisa é que você está diante de um contexto que foge completamente à normalidade. É um contexto que foge completamente à normalidade, concordam? Nós estamos falando aqui da vida de inúmeras crianças inocentes ali. Da possibilidade que essas crianças sejam mortas. Nós temos aqui valores que são importantes, mas entre sacrificar valores importantes, por vezes, considerar aquele que é mais relevante é o máximo que a gente vai conseguir fazer. Tentar produzir o maior bem possível, dentro das possibilidades que existem. O fato é, nós temos aqui que o temor a Deus pode resultar em grandes bênçãos, não é? Mas não está condicionado a elas. Vejam o verso 20. Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então elas agiram com o temor de Deus, elas protegeram famílias, elas não deixaram que bebês fossem mortos. Elas agiram, elas atuaram nesse sentido. E como é que Deus respondeu? Como é que Deus abençoou? Dando-lhe famílias. Constituindo famílias. Fazendo com que estas mulheres pudessem gerar filhos. Nós não sabemos também, por exemplo, se essas parteiras eram estéreis. Podiam ser. Certamente eram mulheres mais velhas. Porque elas tinham experiência, né? Mulheres mais experientes para atuar nesse tipo de procedimento. Então é bem possível que Deus tenha feito com que elas se tornassem mulheres férteis e pudessem se casar, e pudessem ter filhos, e Deus abençoou a elas, seus lares, suas crianças e assim por diante. Um outro detalhe interessante, meus irmãos, é que Faraó, a palavra Faraó em egípcio, ela significa algo como casa grande ou grande casa. E ao desafiar Faraó, ou a casa de Faraó, ou o reino de Faraó, Deus lhes constituiu casa, família, filhos. Foi assim que Deus abençoou. O temor a Deus pode resultar em grandes bênçãos. Muitas vezes nós somos abençoados porque tememos a Deus. Ao agir com o temor de Deus no coração, nós somos abençoados. Agora, observem muito bem que a bênção de Deus não deve estar condicionada a bênçãos temporais. Porque quem teme a Deus não barganha com Deus. Quem teme a Deus não diz, Senhor, eu te obedeço se o Senhor fizer isso. Senhor, eu serei fiel se o Senhor também for. Senhor, eu farei isto se o Senhor me atender, a responder a minha oração, da maneira como eu quero. Não, quem teme a Deus não faz esse tipo de proposta. Quem teme a Deus
age de forma espontânea e voluntária para fazer aquilo que é certo aos olhos do Senhor, porque é assim que deve ser. Ele nos criou, Ele nos deu redenção, Ele nos providencia as coisas que nós precisamos, Ele é o nosso Senhor. Então, nós o servimos pelo que Ele é. Nós o servimos pelo que Ele é, pelo que Ele faz, de uma forma geral, não especificamente por aquilo que me agrada da parte dEle. Irmãos, vejam Jó, né? Ele perde sua casa, ele perde seus filhos, mas ele adora a Deus. Ele adora a Deus. Ele já temia a Deus antes de perder essas coisas. E quando perdeu, ele manteve a sua postura de servo fiel e devotado a Deus. Você lembra dos amigos de Daniel? Quando o rei ameaça jogá-los na fornalha, eles dizem: se o Deus a quem nós servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará. Ele nos livrará da fornalha e nos livrará das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo que nós não iremos nos prostrar diante da imagem que levantastes, nem adoraremos os teus deuses. Então, não há condição imposta para servir a Deus. Eu posso sobreviver ou não. As coisas podem acontecer de conformidade com aquilo que eu desejo ou não. O meu temor a Deus não está condicionado. Não está condicionado ao que Deus pode fazer, ao que Deus vai fazer especificamente em relação ao que eu desejo. Não, meus irmãos. Não barganha com Deus aqueles que temem a Deus. Por que essas mulheres fizeram o que elas fizeram? Porque Deus apareceu a elas? O texto não informa absolutamente nada disso. Por que elas fizeram o que fizeram? Porque elas já tinham casa, elas já tinham família? Não. Deus concedeu isso depois. Né? Então por que elas fizeram? Porque eram mulheres prósperas? Provavelmente não. Elas eram escravas também junto com o povo de Deus que estava lá, com os hebreus. Elas estavam a serviço. Por que elas fizeram isso, irmãos? Certamente fizeram isso porque na consciência e no coração delas, o temor de Deus prevalecia acima de qualquer coisa. E por fim, nós vemos que o temor a Deus, meus irmãos, deve estar fundamentado na confiança de que Ele é o Senhor soberano da história. Ele é o Rei das nações. Então, o verso 22 diz que: então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no rio Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. O faraó está extremamente irritado porque os seus planos estão indo por água abaixo, porque Deus está fazendo com que as suas intenções virem pó, porque Deus comanda os povos, porque Deus frustra as nações. O faraó está inconformado com isso. Ele já tentou de tudo e agora ele vai ordenar a todo o povo que os filhos dos hebreus que nascerem devem ser lançados no Nilo. Mas a todas as filhas deixareis viver. Isso aqui mostra, irmãos, também a crueldade que dominava a mente, né? É a ideia de que as mulheres podem servir para nós. As mulheres são mais fáceis de subjugar. Os homens, eles podem entrar na guerra, na peleja. Eles podem se revoltar contra nós. Então vamos matar os meninos, os homens. Antes que o mal cresça, vamos matar enquanto eles ainda são crianças. As meninas deixem viver. Malignidade, perversidade. E essa ordem é renovada, só que agora de uma forma mais geral ainda, a todo o povo, né? A todos os filhos, todos os hebreus que nascerem, lancem no Nilo, mas a todas as filhas deixem viver. Só que o temor a Deus, meus irmãos, do nosso coração deve prevalecer, porque ele está fundamentado na confiança de que Deus é o Senhor da história. De novo, o faraó vai ser frustrado. Mais uma vez, aliás, inúmeras vezes no livro de Êxodo. Inúmeras vezes eles serão frustrados. Por que nós devemos manter o nosso temor a Deus, mesmo diante de homens poderosos, mesmo diante de investidas poderosas, mesmo diante de ameaças poderosas? Por que nós devemos manter o nosso temor a Deus? Porque o Senhor da história é Deus. Porque os homens nada podem contra Deus. Porque eles não vão prevalecer contra Deus. Por mais difícil que seja suportar o jugo momentâneo que eles possam lançar contra nós.
Então, meus amados irmãos, no final das contas, o temor a Deus é a coisa mais valiosa que existe. O temor a Deus não permite que ninguém te escravize. De fato. O temor a Deus faz com que a sua mente esteja cativa tão somente à palavra de Deus. O temor a Deus vai fazer com que você considere as suas ações de acordo com os critérios dele. Eu olho para Deus em primeiro lugar. Eu penso em Deus em primeiro lugar. Eu ajo segundo Deus em primeiro lugar. Eu coloco Deus à frente. Eu me arrisco. Eu sofro ameaça. Eu posso sofrer perseguição, opressão. Eu posso sofrer tirania. Mas se o Senhor estiver ao nosso lado, se o Senhor nos abençoar, se o Senhor fizer prosperar o trabalho das nossas mãos, então nós seremos resguardados, protegidos, nós seremos frutíferos, nós viveremos de maneira proveitosa, nós faremos diferença nesse mundo, nós podemos até ser agentes de salvação para outras vidas, mas eu estarei temendo a Deus em todo o tempo. Por último, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: de quem é a vitória aqui? A vitória aqui é de Cristo. Como nós mencionamos aqui, não é só o extermínio de um povo, é o extermínio de um plano. Mas a vitória é de Cristo. O povo de Deus está sendo oprimido no deserto, ou oprimido, melhor dizendo, no Egito, como um símbolo, inclusive, da própria forma como o Filho de Deus foi tratado pelos homens desse mundo. Mas Cristo triunfou. Diante da aflição, diante do sofrimento, Cristo triunfou. Diante das tentativas insanas de Satanás, Cristo triunfou. Diante dos opositores invejosos, dos traidores, Cristo triunfou. Diante daqueles que não querem ver o sucesso e o êxito da igreja, Cristo continua triunfando. A vitória é de Cristo aqui, irmãos. A vitória não é do povo de Israel, pura e simplesmente. A vitória é do Senhor Jesus, que nasceria daquele povo, que não permitiria que aquele povo fosse destruído antes que ele viesse a esse mundo por meio desse povo. É o plano de Deus que está em jogo. São as ações de Deus, são os propósitos de Deus. Ninguém pode agir ou atentar contra Deus. Ninguém pode impedir o seu braço, ninguém pode segurar o seu braço. Ninguém pode desafiá-lo. Ninguém, meus irmãos. Não é o faraó. Não é a civilização egípcia inteira. Todos os poderosos da terra, se eles se juntassem, todos os impérios, todas as riquezas, todos os homens inteligentes desse mundo, todos os homens malignos desse mundo, junto com Satanás, o dragão, o anticristo, o falso profeta, todos eles, a força do mal inteira, do inferno inteiro, reunidos contra Deus, não são capazes de triunfar contra ele. O Senhor triunfa, o Senhor prevalece, o seu plano se sustenta. É por isso que a igreja existe, é por isso que a igreja continua, é por isso que a igreja é vitoriosa, é por isso que as portas do inferno não prevalecem, é por isso que nós estamos aqui, por isso que nós cremos, por isso que as coisas desagradáveis acontecem conosco e nós continuamos crendo, por isso que a gente perde ente querido, mas continuamos crendo, por isso que a gente adoece, mas continuamos crendo. Por isso que nós sofremos críticas perversas, mas continuamos crendo. Porque nós sabemos de quem é a vitória final. Porque nós sabemos que as angústias temporais não vão ter a voz última. A morte não tem a voz última. Mas é o Senhor. É o Senhor. Deus, o Deus que abençoa o seu povo, o Deus que abençoa as parteiras que fazem o que é certo, o Deus que nos abençoa quando nós corremos o risco de fazer o que é certo, é este Deus a que nós servimos, irmãos. Deus que honra a sua promessa, a sua palavra, o Deus que honra a fé dos seus santos, a fé que Ele mesmo concedeu a nós.
o Deus que confirma as obras das suas mãos, o Deus que abate os soberbos, mas está com os humildes e quebrantados de coração. O Deus que lê o coração, sonda o coração dos homens e conhece as suas astúcias. Por isso ele é capaz de não deixar com que elas prevaleçam. Deus sabe o que está em jogo. Deus decreta todas as coisas. Ele conhece a história porque ele decretou a história. Ele tem propósitos para nós. As coisas não vão acontecer e jamais aconteceram fora do propósito dele. Vamos manter o temor no nosso coração. Vamos manter a nossa confiança. Confiemos em Deus. Se a guerra estourar, confiemos em Deus. Se a perseguição aparecer, confiemos em Deus. Se recebermos ordens injustas, confiemos em Deus. Façamos aquilo que o agrada, aquilo que o glorifica. Vamos nos unir ao povo de Deus, porque do lado de cá da história tem vitória. Quem está aliado a Cristo, vitorioso. Quem está contra Cristo, fracassa. A vitória final é a vitória de Cristo. Aqui nós enxergamos a vitória de Cristo. Pensem nisso, meus irmãos. E ao longo da história é o Cristo que reina e que triunfa sobre cada um dos seus inimigos. Que o Senhor nos abençoe.